Paizinho, eu quero entregar a Ti esse momento, Senhor, onde a Tua palavra será anunciada. E mais uma vez, Senhor, eu digo que sou apenas um instrumento, Senhor. Me usa conforme a Tua vontade para falar à Tua igreja aquilo que Tu quer, Senhor. Peço que, Pai, por conta da minha limitação, que Tu potencialize a Tua vontade hoje na vida dos meus irmãos, Senhor. Preparando seus corações, abrindo seus olhos, Senhor, e os seus ouvidos, para que, Senhor, a Tua palavra, que é uma boa semente, ela encontre terra fértil para produzir, Senhor, frutos a 100 por 1, Senhor. Frutos totais, Senhor. Que não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticantes dela, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Eu hoje, de verdade, acredito que devo ser bem breve. Embora sempre quando eu falo isso, as pessoas já dizem assim, é filho do Cidinho mesmo, né, e tal. Mas, de verdade, eu queria primeiro dizer que Deus me trouxe aqui hoje para falar algo, para motivar a tua fé. Então, que você saia daqui hoje com a tua fé motivada com o tema que Deus colocou no meu coração para falar hoje com vocês. Amém? Muitos que estão aqui já ouviram na quinta-feira, porque, na verdade, esse tema surgiu na quinta-feira, no encontro lá em casa. Né? Há quem diga que a sala da minha casa está ficando pequena, mas eu não tenho coragem de orar, deixa por ir para uma casa maior. Entendeu? Então, a gente vai fazendo rodízio, vai socando de gente lá dentro, até a gente fazer um culto ali fora, ali no estacionamento. Entendeu? Mas glória a Deus por isso. Então, quem estava lá na quinta-feira já ouviu, vai ouvir de novo. Né? Eu não sei falar daquilo que Deus não esteja falando no meu coração ou daquilo que eu esteja vivendo, porque também o que eu vou falar, antes de falar para a igreja, serve muito para mim, para o momento que eu tenho vivido. Né? Então, quero que vocês atentem o coração de vocês, porque a gente vai falar de fé hoje aqui. Né? E se eu pudesse dar um nome para essa ministração, Flavinho. Né? Flavinho já parou de me pedir nome de ministração há muito tempo. Qual é o nome da ministração? Cara, eu não sei. Bota aí um nome aí que você quiser. Mas se eu pudesse dar um nome a essa ministração, né, eu daria assim, acho que os mais jovens vão ficar mais... Os mais velhos talvez não, mas confia no processo. Né? Confia no processo. Acho que seria o nome da ministração. E por que confia no processo? Eu estive... Terça-feira eu estive em Juiz de Fora, né? Lá com o Breno e Carol, filhinho do Breno nasceu, o Henry, né? Com saúde, graças a Deus. Não queria sair muito, não. Estava lá no lugarzinho dele quentinho, mas chegou a hora, botaram o bichinho para fora, tadinho. Não queria sair, não. Mas achei interessante também, porque eu descobri que tinha um ano que eu não ia a Juiz de Fora, né? E Carol engravidou, eu falei, não, fica tranquila que antes do neném nascer eu vou aí te ver. E aí Deus, só Deus mesmo para poder me fazer honrar minha palavra, né? Bem que a palavra, bem que diz, né, que o homem ele não sustenta aquilo que fala se Deus não for com ele. E um dia antes do Henry nascer, eu estava lá visitando Carol e Breno. Obrigado, Senhor. Né? E essa visita, ela na verdade, ela meio que inspirou esse tema, se assim eu posso dizer, né? Confia no processo. Por quê? Porque esse casal é um casal que eu acompanho desde o início, né? Desde a jornada do Breno em Juiz de Fora, nós temos acompanhado. O Breno, filho de Valéria, primo do Ricardo, irmão da Raquel, cunhado do Igor. Né? Nós temos acompanhado a vida deles. Né? E quando eu cheguei lá, em Juiz de Fora, eu vi Breno começando um empreendimento no ramo de barbearia, né, de cortar cabelo. E ele morava num apartamentozinho muito pequeno, um quarto, sala, cozinha, banheiro. E a sala dele era a barbearia dele. Né? Ele nem sabe que ele está sendo o motivo da pregação aqui. Né? Se ele estiver assistindo, ele vai ficar ligado. Mas não é segredo para ninguém o que eu vou falar aqui. Pelo contrário, é motivo de alegria e felicidade. E dali, então, nós pudemos acompanhar o processo dele
se mudar, né? E ir para uma casa maior, porque a intenção dele era fazer daquela casa, então, o lugar onde ele moraria. E a casa era de tamanho considerável, então ele conseguiria fazer a barbearia dele ali e morar nos fundos da casa, né? Daria para fazer isso. E conhecemos também Carol, né? Carol, conheci Carol pegando no batente lá com o Breno, lá, ajudando o Breno a reformar a casa, pintar, botar do jeito que eles queriam, né? Eles ainda não estavam assim. Falei, ó, sabe que essa relação aí precisa se acertar, né? Não tá conforme. Precisa casar. Não, vamos casar e tal. E podemos ver ali assim o crescimento da coisa. E aí, nesse período, eles casaram, né? Eu tive a honra de levar a Carol ao altar, né? Para mim foi motivo de muita honra. Cidinho fez o casamento deles. E desde então, quando eles casaram, quem é casado aí sabe o que eu vou falar, não é surpresa para ninguém, né? Eles passaram por aquele período de adaptação. E, no caso deles, teve até um ingrediente a mais para poder apimentar tudo isso, porque eles acordavam já no trabalho, né? Então, dormia, acordava, estava no trabalho. Imagina. Não tinha aquela rotina natural, né, que seria natural, de repente sair para trabalhar e voltar e se encontrar. Aquela coisa de deixar você com um tempo para sentir saudade, ou para respirar um pouco mais, né? E nesse período foi um período de muita quebração de pedra, ao ponto de nós sairmos daqui, né, Paulo, só para poder ir lá, pastorear o coração deles e voltar. Lá de fora voltar, assim. É como se a gente fosse aqui no shopping, bater um papo com um casal e voltasse. Nesse nível. E foi um ano assim bem árduo, né, bem trabalhoso, né? E dali se mudaram, aconselhamos eles a se mudaram para uma casa, depois se mudaram para uma outra, né? E depois agora, por último, para um apartamento que eu ainda não conhecia, porque estava um ano sem estar lá, né? Só mantendo contato por telefone e tal. E quando eu entrei nesse apartamento, agora nessa terça-feira que eu fui lá, me veio assim todo esse flashback na memória. Todo ele. Porque a gente, como pastor, e por conhecer a vida de vocês, né, a gente presta atenção nos detalhes, né, do que está acontecendo, como não está. Então, às vezes, vocês não falam nada, mas a gente já sabe que tem alguma coisa errada. Não é porque a gente é adivinho, não. É porque a proximidade, a intimidade, o relacionamento proporcionam isso, né? Eu pude notar, assim, o Breno, um homem mais preocupado, mais pastor com a esposa. Quem conhece o Breno sabe que ele é seco, né? E Carol mais mansa, sábia. Falei, caramba, que bênção, cara. E aí pude, então, voltar com toda essa situação na minha memória e fiquei feliz. Porque pensei assim, caramba, que bênção. Que bênção. Poder hoje estar aqui, estou num apartamentozinho muito legal. Inclusive, se vocês quiserem a Juiz de Fora, eles têm lugar para receber lá agora. Um quartinho de hóspedes, né? Apartamento todo mobiliado. Para quem viveu num quarto de uma casa, né? Resumindo, num quarto de uma casa com uma cama, né? E um guarda-roupa. Eles agora estão no apartamento deles. E aí, eu acredito ter ouvido assim, a voz do Espírito Santo falando assim, confia no processo. Confia no processo. Eu sei que esse confia no processo me parece ser uma gíria dessa juventude aí agora, né? Tipo, confia no processo. Né, Ana Júlia? Eu não estou muito por dentro, não, mas já ouvi falar em algum momento, em algum lugar aí. E esse processo, amados, é o processo que eu queria falar hoje. Porque, pelo menos na quinta-feira, eu pude perceber que nenhuma das pessoas que estavam ali estavam livres desse processo. E acredito que, se eu não estiver errado, que nenhum de vocês que estão aqui hoje também estão livres dele.
E aí eu queria contar uma história, não vou nem ler a Bíblia para vocês, mas essa história está na Bíblia. Ela começa em Gênesis 37 e termina em Gênesis 50. Então, são 13 capítulos da Bíblia, eu vou sintetizar para vocês aqui, para mostrar para vocês como é bom, por mais que a gente não entenda, passar pelo processo que Deus tem para nós. A gente pode exemplificar isso na vida de José, amados. Talvez você aqui conheça bem a história de José, ou talvez só se lembre assim muito por alto da história dele. Eu queria contar para vocês, porque certamente tem alguém aqui que não conhece a história de José, né? Quem não conhece a história de José aqui? Levanta a mão, pode falar, não tem vergonha não. Ou todo mundo conhece a história de José? Mas a história de José, já que vocês conhecem, eu vou relembrar vocês, não preciso falar. Começa com ele sendo, primeiro, muito amado por seu pai Jacó, recebendo uma túnica de seu pai, tendo um sonho, 2 sonhos, né? Onde nesses sonhos o sol, a lua, as estrelas se curvavam diante dele, onde feixes de trigo no campo, 11 feixes de trigo no campo, se curvavam sobre ele também, a ele, né? E por conta disso, os seus irmãos tinham inveja dele, por conta do amor de seu pai, né? Ele era o filho mais amado. Seus irmãos tinham inveja dele. E por conta dessa inveja, motivados por essa inveja, por esse sentimento, quiseram então se livrar de José. Se livrar de José. Venderam José como escravo. Intentaram matar, mas Rúben intercedeu. E quando Rúben não estava próximo, que era o irmão mais velho, eles então resolveram vender o menino. E José, se não me engano, tinha 17 anos nessa época. 17 anos. Foi parar na casa de Potifar, como escravo. E na casa desse homem, Deus abençoou todo o trabalho das mãos dele, e tudo que ele fazia prosperava, ao ponto de Potifar lhe entregar tudo, toda a administração da casa. Mas a Bíblia diz que José, ele era bonito, era um rapaz bonito, formoso, né? Então a mulher de Potifar tentou por algumas vezes se deitar com ele, né? E ao ponto de, em algum momento, ela encurralá-lo e ele deixar a roupa dele nas mãos dela e sair correndo. Imagino eu que ele saiu correndo nu, né? Imagino eu. Não sei se ele devia estar de cueca, alguma coisa assim, mas salvo ele saiu correndo dessa maneira. A Bíblia não diz, né? Fica a nossa carga imaginar. E por conta disso, José foi lançado na prisão. Porque a mulher levantou um falso testemunho, falando que ele tentou agarrá-la, né? Foi lançado na prisão. Na prisão, não aconteceu nada de diferente do que havia acontecido na casa de Potifar. Tudo que José botava a mão, prosperava. Então, o carcereiro lá deixou tudo por encargo dele. Está tudo nas tuas mãos. E um belo dia, nessa prisão, chegam 2 homens. Um padeiro e um copeiro. O padeiro real e o copeiro real. Eram os homens que serviam a Faraó. O copeiro era aquele cara que trazia pessoalmente as bebidas que o Faraó bebia. O padeiro também se encarregava de fazer aquilo que o Faraó também comia. Eles foram lançados na prisão. E ambos, em dado momento, tiveram um sonho cada um. E José, então, interpretou o sonho deles. E ao copeiro, José falou que ele seria, então, restituído ao seu lugar de trabalho, seu lugar anterior. Mas ao padeiro, não. O padeiro ia morrer. Ia perder a cabeça. E assim aconteceu, conforme José havia interpretado. E José pediu para o copeiro assim, ó, quando você
retornar ao seu lugar? Lembra lá, fala de mim para o faraó, porque eu não aguento mais ficar aqui. Não é para menos também, né? Preso injustamente, invejado injustamente, vendido injustamente. E o copeiro, beleza. Só que o copeiro se esqueceu dele. 2 anos se passaram desse fato. Até que o faraó tem um sonho, aquele famoso sonho das vacas magras, das vacas gordas, das espigas de milho queimadas, secas, e das espigas boas também, né? E aí, então, o copeiro se lembra de José e já chega se arrependendo diante do faraó. Olha, agora eu me lembro do mal que eu causei, agora eu me lembro dos meus pecados. Por quê? Porque José pediu para que ele se lembrasse, né, diante do faraó, ele não se lembrou, mas se lembrou nessa hora. E aí, então, fala daquilo que José fez na prisão, de como as coisas aconteceram. E José, então, é chamado à presença do faraó. É quando José sabe de que o faraó está lhe chamando, se barbeia, troca as vestes, se lava, se põe de maneira apresentável para se colocar diante de faraó. E faraó coloca o sonho para ele, ele interpreta o sonho, e aí não só interpreta o sonho, como dá as diretrizes ao faraó do que fazer. E o faraó, então, olha assim e fala, quem que nós vamos colocar para fazer isso que José está sugerindo aqui? Porque o que José sugeriu? José sugeriu uma administração de que no período de 7 anos de abundância, todo 1/5 da semente que viesse fosse armazenada, né? José foi um economista daqueles, né? E com essa medida, durante esse tempo, isso faria com que o Egito passasse tranquilamente pelo período de seca, né, de fome, né? E o faraó, acho que olha assim à volta e fala, bom, quem vamos colocar para esse cargo, se não José, em cujo o Espírito de Deus tem dado sabedoria e conhecimento de todas as coisas, né? Então, naquele dia, naquele momento, José passou então a ser o segundo homem mais poderoso de toda a terra. Toda a terra. Ouvindo assim, é tranquilo. É só mais uma história da Bíblia. Porque você não é José. Se você fosse José, não estaria ouvindo dessa forma, né? Porque José sofreu injustiça, perseguição. Mas todo o processo de Deus, todo o processo em que Deus colocou José, foi precisamente para esse momento. Por quê? Porque Deus sabia o que nenhum homem mais sabia. E José, quando revela o sonho de Faraó, fala assim para Faraó, olha, meu Deus, Senhor Todo-Poderoso, Ele revelou ao Faraó, meu rei, o que há de acontecer nesses últimos tempos. Revelou o que já está determinado. Haverá 7 anos de grande abundância e grande fartura, e logo após haverá mais 7 anos de grande seca sobre a terra. E aí então Deus levanta José. Isso aqui é interessante. Um hebreu no meio dos egípcios, para governar tudo. O faraó fala, você não vai ser maior do que eu no trono, mas fora isso, tudo te está sujeito. Faz conforme for a tua vontade, aí está carta branca para tudo.
Fica à vontade. José, então, arregaça as mangas e começa a trabalhar. Por quê? Porque o objetivo de Deus era que o povo que ele havia escolhido através de Abraão, Isaque e agora Jacó não perecesse. Claro, com isso, José negociou durante os anos e prosperou a Faraó com terras, com mais animais, porque ele foi vendendo as sementes. Mas todo o processo com o qual José passou não foi fácil. E muitas vezes nós estamos passando por um processo e o nosso ímpeto, a nossa natureza, é quando a gente percebe o momento em que nós estamos vivendo, a gente de imediato já pergunta a Deus por quê? Por que, Deus, eu estou vivendo isso? Eu conversava com um casal também nessa semana. É um casal muito amado. E aí, diante das dificuldades que eles têm vivido, a esposa falou assim para mim: pô, será que Deus quer que eu viva dessa forma, né? Tipo assim, a gente não pode gastar com nada. Nem se eu quiser fazer uma festa para minha filha, eu posso. A gente vai viver essa questão financeira até quando? E aí, quando eu olhei para o panorama deles, eu louvei a Deus. Embora ela estivesse chorando muito, o marido também, por conta da situação que eles viviam, estão vivendo, eu louvei a Deus, porque eu consegui enxergar aquilo que eles não conseguiram. Porque eles estão dentro do olho do furacão, eles estão dentro do problema. Então, normalmente, quem está dentro do problema não consegue enxergar muito o que está vivendo. Acha que é o diabo que está furioso, o inimigo. Acha que em algum lugar deu brecha. Começa a estrangular o marido, confessa, está em pecado. O marido começa a estrangular a mulher, confessa, está em pecado, porque tem brecha aí, porque o diabo está fazendo a lenha com a gente. Foi o diabo, amados, que vendeu José como escravo. Foi o diabo que colocou ele na prisão. Foi o diabo que levantou José como governador do Egito. Deixa eu falar uma coisa para vocês acerca do diabo, para não ter mais problema. O que ele tinha nas mãos, chaves da morte, nem isso ele tem mais. Porque quando Jesus morreu, ele fez duas coisas. Pregou os espíritos que estavam cativos na prisão e tomou a chave das mãos do diabo. O único poder que o diabo tem é de sugestionar as coisas. É como se ele colocasse um pote cheio de ouro, que você sabe que é ilícito, na sua frente. Imagina uma caixa, uma mala cheia de dólares, de euro. Você não sabe de onde vem, mas sabe que está ali, que é só pegar e levar. É mais ou menos isso que o diabo oferece. Esse tipo de facilidade ilícita. Mas ele não é capaz de fazer você pegar a maleta. Isso é uma decisão sua. Então, o diabo ele não tem poder na tua vida. Por isso que o apóstolo fala, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A gente resiste ao diabo. A gente resiste a toda tentação, a todo dardo inflamado do inimigo que ele lança na nossa mente, na nossa vida, a gente resiste. E aí a gente não cai nas ciladas, nas astutas ciladas do diabo. Então, você pode estar passando por um processo nesse momento e não está enxergando, como esse casal. Eu falei para eles assim, graças a Deus vocês estão vivendo isso. Glória a Deus.
Porque vocês acabam de ser matriculados na escola do deserto. Deserto é um lugar bom? Não. Para nós, não. O deserto não é um lugar bacana de se estar. E como eu falei aqui, se você se imaginar um deserto, você vai olhar à sua volta e só vai ver areia. De dia é muito quente. De noite é muito frio. Não tem comida. Você tem que esperar a provisão. Não tem bebida. Também tem que esperar a provisão. E no deserto não tem muita coisa que fazer, não. Só peregrinar. Ir caminhando. Andando. E como eu falei aqui no início, o único lugar que você deve olhar no deserto é para o alto. É olhar para Deus. É saber que Ele está te conduzindo no meio desse deserto, no meio desse processo todo na sua vida. Esse processo, amado, pelo qual você tem passado, pelo qual você está passando, tem um único objetivo. É te aprovar. É te fazer mais maduro. É tão interessante você olhar a vida de José. Eu convido você a ler essa história, de verdade. Se você tem o hábito de ler a Bíblia, é uma leitura enriquecedora. De Gênesis 37 a 50. São 13 capítulos. Você lê isso aí em 1 hora e meia. Nem 1 hora. Se você for que nem eu, que gosta de ir mergulhando na história, talvez 1 hora e meia. Mas é uma leitura muito agradável de se fazer. Porque você vai vendo assim os detalhes de Deus se cumprindo na vida de José. Porque quando José teve um sonho lá atrás, quando ele era um menino, o papai falou assim, que é isso? Agora eu, tua mãe, teus irmãos vão nos curvar diante de você? Moisés era um dos mais novos, era um moço, era um menino. Né? E quando você vê lá na frente, quando desenrola toda aquela situação, por conta da fome, os irmãos de José vêm até ele, não reconhecem ele, vêm comprar com ele comida, voltam para o pai, depois traz o irmão mais novo, porque ele queria saber se Benjamim estava vivo. No meio de todo esse processo, que aí lá na frente ele se dá a conhecer para os irmãos, os irmãos temem. Claro que temem. Há 14 anos antes, 13 anos antes, se não me engano, ele havia sido vendido. Se não me engano, acho que é isso que a gente falou lá no grupo. Não foi 13 ou 14 anos? 13. 13 anos. Então, Moisés, ó. Estou adiantando a história. José, ele já tinha 30 anos de idade quando isso aconteceu. Ele já não era mais aquele mocinho, jovenzinho. Então, por isso, seus irmãos não o reconheceram. Imagina também, estava vestido todo com as vestes egípcias, né? Ninguém ia deduzir que era um hebreu. Os irmãos não deduziriam isso. Mas quando ele se dá a revelar a seus irmãos temem. Por quê? Temiam vingança, porque agora José era era o segundo homem mais poderoso da terra. A vingança era certa. Mas olha que interessante, em momento nenhum, na Bíblia pelo menos, você não vê José murmurando ou indo a Deus e falando assim, Deus, por quê? O que eu te fiz? Sempre fui fiel aos meus pais, né? Meu pai me amava. Ganhei uma túnica sem igual. O que eu te fiz para merecer tamanho sofrimento? Para ser vendido como escravo, para ser posto na prisão, para sofrer essas humilhações. Não vejo José, exceto quando ele se manifesta ao copeiro na prisão e fala assim, olha, lembra de mim lá, fala de mim para o faraó, por favor. Eu acredito que até isso Deus travou. Por quê? Porque tinha que ser no momento certo, no momento oportuno. Então, por isso, o copeiro se esqueceu de José. Então, quando alguém se esquecer de você, não fica triste, não. Pode ser Deus tratando no meio desse processo contigo.
Pode ser Deus tratando de você nos dias de hoje, com essa síndrome, o complexo de rejeição. Né? O complexo de rejeição, normalmente, as pessoas que são esquecidas são as pessoas que sofrem disso. Parece que é Deus tratando ali, ó, que no meio do corpo de Cristo não tem espaço para essas coisas. Todas essas coisas devem ser tratadas. E aí você não vê José, então, murmurando, ou perguntando para Deus, ou questionando a sabedoria de Deus. Por que Deus? Porque quando José é colocado como o maioral lá do Egito, abaixo de Faraó, você vê primeiro um detalhe que eu tinha me esquecido desse detalhe na história. Aí lendo ontem ou ontem, relendo, eu falei, caramba, que tremendo. Porque os irmãos dele se curvaram diante dele, literalmente. O sonho de José se cumpriu na íntegra. Eu tinha esquecido desse detalhe, porque eu pensava assim, bom, toda a terra se curvou diante de José. Teve que se curvar. Porque ele era o cara que detinha todo o poder nas mãos. Comida, negócio, era tudo com ele. O faraó nem sequer se envolvia. Então, querendo ou não, toda a terra se prostrou diante dele. Mas os irmãos, na sua casa, no pessoal, fizeram isso particularmente, se prostraram diante dele. Está registrado na Bíblia isso. Então você vê que até nos detalhes do processo que Deus nos coloca, Ele faz as coisas acontecerem. Entende? Então você está aí passando um processo de Deus na sua vida, está passando um deserto de Deus na tua vida. Primeira coisa, não pergunta por quê. Pergunta para quê. É diferente. Por quê? Você questiona toda a soberania de Deus. Para quê? Você quer aprender com isso e viver para a glória de Deus. Porque é precisamente isso que José responde aos seus irmãos quando eles temem. E todo mundo olha para ele e fala, e agora já era. Vai se vingar, vai mandar matar. É tão interessante que quando José é colocado como governador, como autoridade, ele nem sequer, se fosse eu e você, não vou falar você não, se fosse eu, mais fácil, porque fui eu que pensei, né? Pensei assim, relendo a história, falei, cara, se fosse eu, aquela mulher que arrancou minhas roupas, meu irmão, ela ia se ver comigo. Que agora eu mando mais do que ela. É botar ela, é querer justiça. Esse sou eu. Homem falho. Né? Mas José é um homem cheio de princípios de Deus, cheio da sabedoria. Ele já tinha entendido o motivo pelo qual ele passou por todo esse processo. Ele entendeu que Deus o havia colocado ali, que Deus havia permitido que ele fosse vendido como escravo, e que como escravo se tornasse presidiário, para que precisamente naquele momento de angústia, de fome, ele pudesse estar à frente daquela nação e pudesse conduzir, segundo a estratégia que Deus havia dado a ele, o rumo da sua nação, o rumo dos seus familiares, o rumo dos filhos de seus pais, do seu pai. Ele fala isso quando ele se revela aos seus irmãos. O mal que vocês intentaram contra mim, Deus o reverteu em bem, para que hoje eu estivesse aqui e pudesse, então, ter como suprir toda a necessidade da nossa família. E a consequência disso foi que Moisés, meu Deus do céu, foi que José mandou trazer toda a parentela, não só José, mas como quando o faraó ouviu dizer, endossou o desejo de José. Coloca eles para habitarem no melhor da terra. Tamanha era a moral de José,
com Faraó. E aí você pode estar aí passando hoje por esse processo sem entender muito bem o porquê. Às vezes, esse processo na sua vida até está demorando demais. Ou você está vivendo ele de novo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A intenção de Deus, quando te leva para um deserto, quando inicia um processo na sua vida, não é querer te ver sofrendo. Toda a intenção dele é nos amadurecer para o propósito que ele tem para nós. Essa é a intenção de Deus com o deserto. Quando somos infantis numa área da nossa vida, quando não temos entendimento numa área da nossa vida, Deus nos coloca justamente nessa escola, como eu falei para o casal lá. No caso daquele casal, é a área financeira. E eu falei, olha, fica tranquilo, porque Deus está nesse negócio. Falei para o casal. E olha o que é o mais interessante. Vocês agora vão aprender a desfrutar da benevolência de Deus através do corpo de Cristo. Quem está mais perto de vocês, eu falei para eles, que conhece a condição de vocês, em algum momento se mover para poder abençoar vocês, por exemplo, isso vai gerando algumas coisas. Falei para eles, eu falei, para você, minha amada, quebra com teu orgulho, porque você já viveu, já teve, já aconteceu. E para você, meu irmão, te ensina a ser responsável, ser aquilo que Deus quer que você seja. Então, fica tranquilo que a escola começou agora. Tem alguns irmãos depois, uma irmã me mandou uma mensagem, eu percebi que no meio da mensagem ela queria dar uma ajudinha assim para Deus, né, na questão. Eu falei, não. Deixa. Senão a gente vai estragar todo o processo de Deus na vida desse casal. Por quê? Porque Deus quer ver eles humilhados? Não. Deus quer ver eles livres nessa área. Deus quer que eles sejam maduros nessa área. Então, Deus matriculou eles na escola do deserto, para que eles possam passar por esse deserto e, no meio desse deserto, enxergarem o Senhor. Olhar para o alto e poder desfrutar de uma íntima comunhão com o Senhor. Afinal de contas, era isso que José tinha na prisão. Era isso que José tinha no poço que ele foi colocado antes de ser vendido como escravo. José se manteve convicto às suas firmezas, aos seus princípios, aos seus ensinamentos. Não desonrou a Deus em momento algum, mas se manteve fiel. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo vários personagens bíblicos passando por um processo com Deus. Vários. Eu vejo Davi. Pedro, se você olhar, analisar a vida de Pedro, meu Deus. Jó. Cara, Jó é muito interessante, amados. Porque ali você vai falar para mim assim, mas ali foi o diabo, Luciano. Não foi o de Satanás? Foi. Né? Aí, então agora você entrou em contradição. Que você acabou de falar aí, está gravado, está ao vivo o negócio. De que o diabo não tem poder nenhum. E não tem mesmo. Ele só andou e só fez porque Deus permitiu. E a história de Jó, desculpa mudar assim repentinamente, mas preciso falar. A história de Jó é tão interessante que Deus usa o diabo. Sem mesmo o diabo perceber que está sendo um fantoche, uma marionete na mão de Deus. Quem conhece a história de Jó sabe que Deus começa o livro dele falando muito bem de Jó. Honrando a Jó. Mas ao longo
até o capítulo 3, acho que se não me engano, no capítulo 3 ou no capítulo 4, quando tudo de ruim começa a acontecer com Jó, e Jó não amaldiçoa a Deus, né? Está tudo indo bem, e aí a coisa vai apertando. Primeiro ele perde os filhos, perde os bens, perde a casa, família. Depois disso tudo, a coisa vai crescendo, até que o diabo toca nele. Deus permite. Feridas nascem no seu corpo, né? Úlceras nascem no seu corpo. Uns amigos de Jó vêm de longe para poder conversar com ele, tentar de alguma forma descobrir o que está acontecendo. Mas Jó era muito sábio. Nenhum deles consegue achar culpa em Jó. Até que, em certo momento, Jó rompe. E ele amaldiçoa o dia do nascimento dele. E Jó fala duas frases que nos fazem entender o porquê e o motivo pelo qual Deus permitiu que aquelas coisas acontecessem. Ele fala assim: o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. O que Jó temia? Se Jó era um homem bem falado por Deus, bem visto no lugar onde vivia, isso você só consegue perceber lendo o livro de Jó com bastante atenção aos detalhes. E tendo em mente o propósito de Deus na vida do homem. Porque se você olhar para o livro pura e simplesmente, você vai falar assim: caramba, Deus ficou disputando com o diabo lá quem é que alcançava Jó. Não. Quando Jó fala que o que ele temia lhe sobreveio, o que receava ele aconteceu, quando você volta um pouquinho na história, você vai ver Jó oferecendo sacrifícios a Deus pelos seus filhos, sem mesmo saber se eles haviam pecado ou não. Todo o relacionamento de Jó com Deus era pura e estritamente material. Jó não conhecia Deus, mas honrava a Deus. Jó conhecia Deus de ouvir falar, por aquilo que ele escutou. E esse temor, esse medo, na verdade, esse medo que pairava no coração de Jó, atrapalhava a Deus de ter um relacionamento íntimo, próximo com Jó. Porque Deus não nos criou para vivermos na superfície, em algo superficial com Ele, no relacionamento com Ele. É só você olhar para o Éden. Toda a viração do dia, Adão tinha um papo com Deus. Esse é o desejo de Deus desde o princípio. Não seria diferente com Jó, tampouco com José ou com qualquer outro. Mas como esse medo habitava no coração de Jó, e nem o próprio Jó via isso, e como naquela época Deus não tinha como hoje, né, que nós somos habitação do Senhor, somos templo do Espírito Santo, né, desfrutamos de uma comunhão íntima com Ele, podemos a qualquer momento, em qualquer circunstância, falar com Ele, ouvir a sua voz, desfrutar de um relacionamento com Ele. Jó não tinha isso, né, era através de sacrifícios, era através do que ele ouvia dizer. Então Deus não pôde falar de uma maneira mais íntima. Então ele usou a alegoria que ele usou foi o diabo na vida de Jó. E aí, do capítulo 3 ou 4 até o 40, 30 ou 9, agora eu não me lembro, é o diálogo dele com os amigos dele, ele se justificando e amaldiçoando e falando só besteira. Aí você vê mais na frente Eliú, jovenzinho, se encheu, não conseguia mais se conter, e repreendeu a Jó, deu na orelha de Jó, e logo depois dele ter tomado na orelha de Eliú, Deus se manifesta, há uma teofania, e aí Deus começa, então, a mostrar para Jó que toda a sabedoria que ele tem é nada, comparada a quem Deus é. E a gente vai ver no capítulo 42, essa história terminando, de Jó, com Jó falando assim: antes eu te conhecia de ouvir falar. Disse coisas que não conhecia, falei de coisas que não entendia. Porém, agora os meus olhos te veem, meus olhos te contemplam. E aí,
Jó ora pelos seus amigos, intercede, porque Deus ficou furioso com esses amigos que não serviram para nada na vida de Jó. Então Jó intercede por eles. E com a mesma mulher, com a mesma esposa, aquela que havia mandado Jó amaldiçoar o Deus dele morrer, Deus constitui nova família para Jó e recupera tudo aquilo que ele havia perdido de maneira dobrada. Mas olha o processo que Jó também passou. Todo o processo na tua vida, todo o processo de Deus na tua vida visa um objetivo: o teu crescimento. Aqui. Está passando por processo? Está passando por deserto? É porque Deus quer que você cresça. Deus quer que você amadureça. Deus não tem filho mimado. Deus não tem filho preferido. Todos nós somos igualmente amados perante o Senhor. E se você precisa passar por um processo em determinada área da sua vida, e está passando ele agora, é porque Deus quer que você olhe para esse processo que você está vivendo, olhe para o alto, e se você não entende, você pode ousadamente perguntar: para quê? Talvez você até já saiba a resposta. Só não tenha coragem de buscá-la. Por quê? Porque o processo é algo doloroso. Não foi agradável para José, tampouco para Jó, nem para Davi, nem para tantos outros. Mas foi estritamente necessário na vida de cada um deles para que eles se tornassem quem eles foram. Deus, quando olha para nós, Ele sabe quem nós podemos ser nas mãos dEle. Talvez você não saiba disso. Talvez você nem imagine. Talvez você nem creia que Deus pode fazer de você aqui hoje um José. Que talvez o deserto que você está passando, as injustiças que você vem sofrendo, tem um objetivo lá no final. Mas se você não se levantar e não olhar para o alto, não buscar a face do Senhor, para compreender com o teu coração e amadurecer nesse processo, você vai ficar nesse processo por mais tempo que você deveria. Vai ficar nesse deserto por mais tempo que você deveria. E aí, ao invés de você florescer no deserto, você vai se desmotivar. Vai se tornar um filho rebelde. É tudo isso que Deus não quer. E é justamente por isso que Ele te leva para o deserto. Para que todos os seus recursos não sejam suficientes e você tenha como único recurso o Senhor. E que dele você possa ser alimentado, e que dele você possa ser pastoreado, e que dele você possa ser cuidado. Está passando processo na tua vida? Tem algum processo hoje na tua vida em qual você esteja vivenciando? Experimenta buscar o Senhor em cima disso. Experimenta olhar para Deus, olhar para o alto, no meio desse deserto que você está vivendo. Pergunta: Senhor, para quê? Qual o objetivo? O que tu quer de mim? O que tu quer que eu aprenda no meio desse deserto? No meio desse sofrimento? O que tu quer me ensinar que eu ainda não sei, que eu preciso aprender? Porque uma coisa é certa, amados. Nessa escola, a gente não deixa de aprender nunca. Tiago fala assim, Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Existe um prêmio. A coroa da vida nos aguarda. Existe um prêmio na eternidade nos aguardando. Mas também existe um prêmio aqui nessa vida, quando nós passamos por esse processo. Eu não me refiro a um prêmio financeiro, monetário. Não existe nada mais valioso ou melhor do que você receber aquilo de Deus para o qual você foi provado e aprovado. Eu não sei
Keila é professora. Eu imagino que para um professor não existe a maior satisfação do que olhar para um aluno e ver que no ano letivo, no meio das dificuldades, ele conseguiu aprender a matéria que era necessária e conseguiu tirar boas notas na hora que a prova foi aplicada. É isso. Eu me lembro de um professor meu específico, né, de geografia, tadinho, um senhorzinho, e você via a satisfação nos olhos dele, de quando ele aplicava a prova e quando a gente ia bem na prova. Era sinal de que o trabalho dele foi bem feito, porque nós assimilamos aquilo que ele nos ensinou, e nós adquirimos conhecimento naquela matéria da qual nós não conhecíamos. Isso é um prêmio por si só, amados. Agora pensa, saindo da sala de aula e vindo para a escola da vida, que Deus nos matriculou, que Deus quer nos ensinar. O que você ainda não aprendeu? Está passando por um processo penoso? Difícil? É sinal de que Deus quer que você aprenda algo. Você pode ter duas reações, duas atitudes. Você pode espernear, como minha filha, às vezes, de 6 anos, esperneia quando eu não dou bala fine para ela. Ou você pode olhar para a situação com maturidade, buscar em Deus isso e falar, eu preciso aprender aquilo que Deus quer me ensinar. Então, Senhor, fala comigo. Porque hoje o Luciano falou que não é o diabo, não é o inimigo. Então, se és tu, me mostra, me ensina. Porque eu quero aprender. Quando Deus colocou José no Egito, Ele colocou com um propósito, com um motivo, para livrar não só o Egito e todo o mundo, mas principalmente os seus descendentes, aqueles a quem Ele havia escolhido, que dali formariam uma nação. E é tão interessante que a nação de Israel só se multiplica, só se fortalece no Egito. Depois vêm a se tornar escravos e depois vêm ser libertos por Moisés. E para sair dali já como uma nação estabelecida. Mas até eles herdarem a promessa de Deus, passaram também por um processo de 40 anos no deserto. Processo esse que seria evitado. Todo esse tempo poderia ter sido encurtado por 40 dias, que o caminho com aquela multidão não duraria mais que isso, até a terra prometida. Mas por conta do povo e da maioria não conseguir olhar para o alto e enxergar o processo de Deus na vida deles, de não olharem para os mandamentos que Deus estabeleceu, para a vontade de Deus, para aquilo que Deus intentava, muitos ficaram pelo meio do caminho. Deus, inclusive, ali em Números 13, 14, quando o povo é reprovado por conta de terem espiado a terra e ficarem com medo de entrar nela, Deus, então, espera que toda aquela geração morra, porque ninguém ia entrar na terra prometida daquela geração, exceto Josué e Calebe. Processo, amado. Ninguém está livre dos processos que Deus tem para nós. Ninguém. Você pode permitir que esse processo flua na tua vida e você cresça e amadureça e possa, então, ajudar outros a passar pelo mesmo processo. Ou você pode ficar vivendo um déjà vu, é assim que se fala, não sei, déjà vu. Você pode ficar vivendo um looping espiritual. Já olhou para alguém, para a vida de uma pessoa, e falou assim, cara, essa pessoa, ela vive a mesma coisa desde que eu conheço ela. Ela não sai desse marasmo, dessa vida, desse looping, desse repeat, né? Tudo se repete. Na vida com Deus não tem que ser assim. Na vida com Deus nós vamos crescendo, os desafios vão sendo maiores, os processos se tornam outros, mas nós vamos galgando, vivendo de glória em glória,
dia após dia, até nos tornarmos varões e varoas perfeitos, maduros, diante de Deus, com o qual nós poderemos, então, abençoar e ser abençoado. Amém? Está passando o processo? Tá? Ou não? Não está passando o processo? Glória a Deus, amado. Mas se você está passando o processo, no nome de Jesus, olha para o alto. Pergunta para quê? E não por quê. Pergunta a Deus aonde isso vai te levar. Porque o teu desejo tem que ser chegar lá. Aprovado. Aprovado. No nome de Jesus. Amém? Podemos ficar de pé? Podemos orar em nome de Jesus? Você quer orar? Eu vou orar. Os irmãos aqui certamente vão ministrar uma canção. Eu queria te convidar a fazer algo. Talvez algo que você, às vezes, nem tenha tido a oportunidade de fazer em casa ou nem tenha pensado em fazer. Mas durante a canção, eu quero que você feche os teus olhos, esqueça quem está do teu lado e pense nesse processo de Deus na tua vida. E fala com teu pai. Tenha a ousadia de perguntar para ele o para quê. E tenha a intrepidez de seguir adiante nesse caminho que ele tem trilhado para você. No nome de Jesus. Amém? Pai, nós queremos te louvar pelo dia de hoje. E nós, Senhor, eu quero, Senhor, particularmente, te agradecer por todos os processos vividos até aqui, Senhor. E por todos os processos que ainda estão por vir nas nossas vidas, Senhor. Na minha vida, Pai. Porque eu sei, Senhor, que são através desses processos, dessas fases, dessas etapas em nossas vidas, Senhor, que nós somos amadurecidos por Ti, nós somos forjados por Ti. O nosso caráter, Senhor, ele é forjado em Ti, pautado nesses processos, Senhor, que vivemos. É o fogo, Senhor, que purifica o ouro. É a forja de alta temperatura, Senhor, que dá a forma para o metal mais precioso, Pai. Nós, Senhor, queremos ser tal qual esse metal. E queremos, Senhor, que Tu seja aquele que está na forja, trazendo a forma ideal para nossas vidas, Senhor. Nós queremos, Senhor, nos parecer com Jesus. Nós, Senhor, queremos passar por todos esses processos em nossas vidas, por todo o deserto que se levantar em nossa vida, Senhor. Nós queremos ser aprovados, Senhor. Queremos, Senhor, que a cada processo que vivermos, que a nossa fé seja acrescida, Senhor. Que o nosso espírito seja fortalecido em Ti, Senhor, no nome de Jesus. Esse é o meu desejo, Pai, para a vida dos meus irmãos. E, Senhor, eu deixei um conselho aqui agora para que cada um, nessa hora, se reporte a Ti. E se tem alguém aqui hoje passando por algum processo que talvez nem tenha entendido, fala, Senhor. Fala segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade, segundo a Tua benevolência, Senhor. Segundo a Tua bondade. Revela. Para que cada um, Senhor, que está aqui hoje, tenha clareza ao sair daqui, o processo que deve andar, o caminho que deve trilhar, Senhor, no nome de Jesus. Para que não tenhamos dúvidas, Senhor, do caminho que devemos seguir. Para que, Senhor, não sejamos encontrados lutando contra Ti, maldizendo a Ti por conta daquilo que temos vivido, Senhor. No nome de Jesus, longe de nós tal coisa. Nós queremos estar perto de Ti. Queremos Te adorar, Senhor. Como cantamos aqui. É no meio do deserto, Senhor, que a adoração a Ti nos sustenta. Nos mantém de pé. E quando estamos perto, Senhor, de estarmos fragilizados, Tu envia a nós o Teu anjo, que nos sustenta, que nos mantém de pé. Tu fala conosco, Senhor.
Tu tem nos suprido, Senhor, até hoje. De nada temos tido falta, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua paternidade em nossas vidas, que não nos deixa, Senhor, sem cuidado, que não nos deixa, Senhor, sem pastoreio. É o teu amor de Pai, Senhor, que nos envolve. Nos perdoa, Senhor, quando muitas vezes não entendemos Ele. Nós não gostamos de sofrer, Senhor. Mas muitas vezes o sofrimento é necessário. O próprio Senhor Jesus pediu para que o cálice passasse dele. O próprio Senhor disse que o espírito estava pronto, mas a carne padecia, era fraca. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. Nos sustenta, Senhor, nesses momentos em que os nossos passos não estão tão firmes, Senhor. Nos ajuda a ter passos firmes em Tua direção, em todo o processo que estamos vivendo, Pai. Queremos olhar para José, poder contemplar, Senhor, contemplar o Teu plano, contemplar o Teu escape, contemplar, Senhor, tudo aquilo que Tu forjou para a vida de José, mesmo ele não sabendo. Para nós é fácil hoje lermos a história de José, Senhor. Nós já sabemos o final. Mas quando olhamos para a nossa vida, Senhor, não fazemos ideia do que está por vir. Mas podemos então traçar um paralelo com José, com Jó, com Davi, com Pedro, Senhor, com tantos outros, Senhor. E podemos ver que na vida de todos esses, a Tua vontade foi sempre de cuidar, de zelar, de nos fazer mais parecido contigo, Senhor. De desfrutarmos de tudo aquilo que a Tua palavra tem para nós. Não nos prive, Senhor, de nada, para que possamos nos parecer em tudo contigo, Pai. No nome de Jesus. Amém.